bem, galera. Então, bom dia de novo aí para todo mundo. Hoje a gente começa o fim. Amanhã a gente faz uns exercícios, faz uma revisão e aí a gente faz a nossa provinha. Certo, galera? Estamos aí na reta final desse curso. Foi um curso atípico por conta dessa maluquice aí que o destino nos reservou. Mas eu acho que deu para a gente ver bastante coisa. Bastante coisa. Deu para... Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa também. Hoje, galera, qual é a ideia? É a gente pegar o que vocês já aprenderam da função de onda e usar o átomo de hidrogênio como exemplo. Tá? Vocês vão ver que quando aplica-se a teoria de Schrödinger no átomo de hidrogênio, a gente tem algumas coisas que já eram conhecidas, por exemplo, aquela história da energia ser quantizada e depender do inverso do n quadrado, aparece também. O momento angular aparece também, só que aparece um detalhe a mais no momento angular, vocês vão ver isso, uma coisa que o átomo de Bohr não tinha, mas o de Schrödinger vai aparecer, esse coisa a mais. E vão aparecer 3 números quânticos provenientes da quantização de algumas grandezas físicas. Lá no átomo de Bohr só tinha um número quântico, que era o N, né? Aqui não, aqui nós vamos ter o número quântico N, o L e o ML. A gente vai chegar lá. Tudo bem? Então, vamos com calma. Aqui, galera, a intenção desse curso, que é uma introdução à física moderna, não é desenvolver todas as contas, tá? Porque são contas realmente, assim, longas, dão trabalho, exigem ali uma preparação matemática mais avançada. Provavelmente vocês vão abrir essa conta do átomo de hidrogênio quando vocês estiverem fazendo ou física quântica, a disciplina do curso de vocês, ou mecânica quântica. Aí depende de como que vai ser dado o curso, tá? Eu sei que mecânica quântica, certeza. Física quântica aí depende de como que vai ser dado o curso, mas mais contas serão abertas, isso aí vocês não vão ter, não tenham dúvidas. Então, aqui nesse comecinho, essa disciplina, Introdução à Física Moderna, a gente vai ter só os resultados. Eu vou mostrar para vocês como que monta as coisas, tá? Mas nós não vamos resolver as equações, beleza? Porque senão a gente vai demorar bem aí alguns dias para resolver tudo de uma maneira... Não é um enfoque, tá, desse curso. Então, vamos lá. Então, hoje é o começo do fim do curso de Introdução à Física Moderna, né? Antes que alguém ache que é o fim do mundo. Vamos estudar, galera, o átomo do senhor hidrogênio. Aí vocês vão ver, galera, que o livro de vocês, ele trata tudo de uma vez agora, tá? Nesse capítulo agora, nessa sessão, ele coloca lá o átomo de Bohr e depois faz uma análise com a função de onda. Eu não sou muito fã dessa ordem, não. Por isso que eu primeiro fiz o átomo de Bohr lá atrás, fizemos as contas e depois a gente veio para cá. Então, primeira coisa, vamos lembrar algumas coisinhas. Eu tinha a equação de Schrödinger em 3 dimensões. O átomo de hidrogênio é um cara tridimensional. Então, bora lembrar como é que era a equação do senhor Schrödinger. A mãe foi muito criativa na hora de escolher esse nome. Você fala, professor, mas o seu nome também, né, cara? Não dá. Pois é, não dá. Schrödinger.
Tá. Em 3 dimensões, a gente viu isso, se eu não me engano, na aula passada. Eu vou repetir aqui. Eu vou condensar, tá, galera? Ela era dada da seguinte maneira: menos h cortado ao quadrado sobre 2m. É isso? Aí tinha as derivadas em x, em y e em z. Nós vamos condensar isso num cara chamado Laplaciano, beleza? Da função de onda de x, y e z. E aí depende de como você monta, né? Eu posso montar aqui somando uma equação potencial que depende de x, y e z. Fazer assim, ó, vou jogar tudo para o outro lado. Fica mais fácil. Igual, então, a energia potencial menos... Desculpa, energia total, né? Energia total menos a energia potencial, que depende de x, y e z, vezes a função de onda. Psi, x, y. Beleza. Essa equação é a equação de Schrödinger em 3 dimensões. Esse carinha aí, eu vou escrever ele para vocês. Nabla 2. Ele nada mais é do que a soma das derivadas parciais segundas. Então, é d2 dx2 mais o d2 dy2 mais o d dz. Tudo derivada segunda. Certo? E esse cara aí, galera, ele tem um nome. Ele é o Laplaciano. Ele é um operador, tá? Ele só faz sentido quando ele é aplicado numa função, porque você vê, eles são derivadas, ele representa derivadas. Se você coloca ele sozinho, são derivadas. Está derivando o quê? Ele só tem sentido quando junto de uma função. Então, é o Laplaciano da função par. Então, é o Laplaciano. Derivadas segundas somadas. Só que esse Laplaciano aí, ele está escrito em coordenadas retangulares, né? Que são x, y, z. Então, Laplaciano em coordenadas retangulares. Muito bem. O lance é que o átomo de hidrogênio, ele é um cara tridimensional. Só que a energia potencial dele, a energia potencial, vocês lembram que é dado pelaquela lei de Coulomb, né? Que depende da distância ao quadrado. Então, e essa distância ao quadrado acaba formando uma simetria esférica em torno do centro. Então, vocês vão ver que para o átomo de hidrogênio é muito mais útil você escrever essa equação não em coordenadas retangulares, mas sim em coordenadas esféricas. Por quê? Porque a simetria do átomo de hidrogênio é uma simetria esférica. Ok? Então, eu vou escrever isso para vocês. Ó. Para o átomo de hidrogênio, para o átomo de hidrogênio, a energia potencial ela é
simétrica, né, esfericamente. Então, a energia potencial é esfericamente simétrica. Certo? E por que ela é esfericamente simétrica? Porque nós temos a energia potencial, vou colocar ela aqui para vocês, ela depende apenas do raio. Então, V de R vai ser igual a menos a carga do próton vezes a carga do elétron. Lembrem que você tem o átomo de hidrogênio, é o próton mais o elétron, né? Então, são dois caras ali. É o quadrado sobre 4π ε0 vezes o raio. Aí não tem quadrado no raio, né? Essa energia potencial entre o próton e o elétron. Então, dito isso, galera, é mais conveniente escrever em coordenadas esféricas, certo? Então, nós vamos ter que trocar a função de onda psi de x, y, z, e escrever isso em R θ e φ. Beleza? Como é que ficaria essa questão de R, θ e φ olhando no espaço tridimensional? Caso vocês não lembrem, fica assim, ó. Deixa eu roubar a figurinha. Cadê ela? Aqui. Então vai ficar uma coisa assim, galera. O próton lá no centro, tá bom? Da nossa série de coordenadas. Nós vamos ter o elétron. A distância do elétron até o próton é o raio. Aí a abertura, o ângulo, né? A partir do eixo Z vai ser o θ. E esse ângulo orbital aí, que a gente chama de φ, ele representa o elétron girando nessa direção no plano XY e o ângulo θ no plano ZY. Tá bom? Deu para entender aí a ideia, né? Isso quer dizer que a nossa equação de Schrödinger, ela é escrita assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Nós vamos ter aqui um laplaciano de novo, só que a função agora é R, θ e φ. Ok? Igual a energia menos o nosso potencial, que depende só de R, vezes a função de R, θ, φ. Aí você fala, professor, mas qual é a diferença? Cara, a diferença está no seguinte. Como você tem um sistema agora que depende de 3 componentes esféricas, esse laplaciano ele vai mudar, tá bom? E como agora eu estou tratando de um sistema duplo, galera, de 2 coisas, nós vamos não escrever mais a massa como sendo m. Por quê? Porque se eu olho para o sistema apenas olhando para o elétron, o que acontece? Existe o elétron e existe o próton. Isso forma um sistema só. E esse movimento do elétron em torno do próton, ele faz o próton balançar também. Entendeu? Então, eu teria que associar aí outras energias, inclusive a energia do próprio próton, de movimentação, energia cinética do próton. Então, o que a gente faz? A gente reduz o problema a um corpo só. Quem fez mecânica, ou quem está fazendo mecânica clássica, ou quem fez, de alguma maneira, viu lá que existe um sistema que você pode
aproximar, não aproximar, você pode reconstruir o sistema e deixar apenas como se fosse um corpo, beleza? E esse um corpo, então, ele gira em torno de um centro, e esse centro ele fica fixo, ele não se mexe. A gente chama isso, galera, de massa reduzida. Eu vou chamar de Mi, tá bom? Esse Mi, mas vocês não se preocupem não, porque ele não vai fazer tanta diferença assim para a gente, já que o próton é muito mais pesado do que o elétron. Mas a gente tem que fazer essa aproximação. Então, o Mi, ele vai ser a massa reduzida do átomo de hidrogênio. Então, de novo, eu estou trocando o próton e o elétron por apenas um cara que gira em torno de um centro. Massa reduzida. E como é que você calcula essa massa reduzida? Vou botar ela aqui, ó. A massa reduzida nada mais é do que a massa do próton vezes a massa do elétron dividido pela massa do próton mais a massa do elétron. Tudo bem, galera? Se você fizer a conta aí, tu vai ver que isso vai dar aproximadamente igual a massa do a massa do próton, né? Desculpa, vai dar aproximadamente a massa do elétron, porque é o que você tá calculando, né, no seu sistema. Vai dar aproximadamente a massa do elétron. Mas como existe uma diferença, e essa diferença ela é uma diferença aceitável, então a gente faz essa consideração. Muito bem, o que vai ficar bem complicado aqui agora é o tal do Laplaciano. Eu não sei se vocês já viram isso em cálculo 3. Mas o Laplaciano em coordenadas esféricas, ele é um pouco mais complicado. Ele vai ficar assim, ó. 1 sobre R ao quadrado. É tabelado, tá, galera? Isso aqui tem nas contracapas dos livros de vocês tudo. VDR. Eu nunca lembro isso aqui de cabeça. R quadrado. DDR. Mais 1 sobre R2 seno teta. Aí aparece aqui um dd teta. Do seno de teta. Dd teta. Então, vocês estão vendo que ele está envolvendo as derivadas, né? Das quantidades R, teta e φ. E aqui fica R quadrado, seno quadrado de teta, vezes D2, D, φ, 2. Pronto. Esse bicho monstruoso aí é o Laplaciano em coordenadas esféricas. Então, vocês estão vendo que em coordenadas esféricas o trem fica bem mais complicado. Mas ele tem algumas utilidades para esse problema. Vocês vão ver qual é jazinho. Então, esse aqui quem é? É o Laplaciano. Laplaciano. Em coordenadas esféricas. Beleza? Essa pessoa, qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que você pode fazer a mesma análise. Vocês lembram quando a gente fez a caixa tridimensional? E lá na caixa tridimensional, a gente fez um negócio chamado separação de variáveis.
Aqui vai dar a mesma coisa. Então, vamos fazer uma separação. De variáveis. Bom, vocês vão lembrar que na caixa cúbica, né, tridimensional, a gente separava o psi de x, y, z em três coisas. A gente separava em um x de x, um y de y e um r e um z de z. Lembra disso? Isso, galera, quer dizer, então, que eu estava separando uma função de onda de três variáveis como sendo o produto de três funções independentes. Então, era uma função que dependia só de uma, vezes uma função que dependia só da outra, só da outra. Isso facilita a sua vida. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que nós estamos trabalhando com coordenadas esféricas. Então, o nosso psi de R, θ e φ, ele vai ser dividido ou separado em um R de R, ou seja, uma função que tem dependência apenas radial, um θ de θ, tá bom? E um φ de φ. Eu fiz o φ do outro jeito, né? Beleza, galera? E isto funciona. Se você voltar essa coisa lá na equação com o Laplaciano dado em coordenadas esféricas, não vou fazer essa conta agora, de novo, né? Vocês vão ter que fazer essa conta em algum momento do curso de vocês, mas agora é só uma apresentação. Eu já vou dar o resultado, tá? Não fiquem... Essa parte não é tão difícil, dá para fazer, mas o que importa para a gente agora é o resultado. Eu vou colocar aqui só por questão de como é que fala? De curiosidade, né? Enfim, nós temos aqui uma função que depende só do R, e a parte radial, ela vai ter a seguinte equação. Feia, tá? Vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes μ, que é a massa reduzida, r quadrado. Aí, galera, vão aparecer derivadas totais, porque eu vou ter só função que depende de r, né? Então, não precisa mais colocar derivada parcial na história. R quadrado, ddr, só do Rzão de R, mais um h cortado ao quadrado, que multiplica, deixa eu arrumar esse parênteses aqui, que multiplica um número novo, jazinho, vamos ver que número é esse. Tudo isso dividido por 2 r quadrado, mais o v de r, então isso aqui tudo está entre parênteses. Vezes o Rzão de R. Tudo isso é igual à energia vezes o Rzão de R. Tá bom? Essa equação bonitona aí, ela é a equação apenas da parte radial. Aí cada parte tem a sua equação. Estou botando aqui mais por curiosidade.
A parte que depende só do tetazão, de teta, que é a parte azimutal, né? Ela vai ter essa carona aqui, ó. 1 sobre o seno de teta vezes uma derivada de teta seno de teta do teta do tetazão de tetazinho cadê? Mas aí aparece um número novo novamente, esse número ele acaba se repetindo em alguns momentos. Já assim vocês vão ver quem são esses caras. Mas, então, esse número novo que é L mais 1, menos outro número novo, NL quadrado, sobre seno ao quadrado de teta, vezes o tetazão de teta, tudo isso igual a zero. Beleza? E por último, a parte φ. E a parte φ vai ter a equação mais simples de todas. Que vai ser dado por D2φ dφ2, o φzão de φ, mais m L ao quadrado vezes o φzão de φ. Tudo isso igual a zero. Então, resumo da história, galera. Ao separar a função de onda em 3 partes independentes, você tem 3 equações a serem resolvidas. Igualzinho lá na caixa, né? Só que como a caixa ela é toda simétrica, bonitinha, todos os lados, né, tem a mesma, como é que fala? Mesmo desenho, digamos assim, as equações eram simétricas também. Aqui não. Aqui você tem coisas que têm naturezas diferentes. Você tem uma movimentação radial, que mede a distância em relação ao centro do elétron. Você tem uma movimentação azimutal, que mede esta movimentação em torno de um plano. E a outra que a gente chama de orbital, que é a do φ. Então, vocês têm 3 movimentos diferentes, vão gerar 3 equações diferentes. E aí vocês vão lembrar, galera, que agora vem a coisa legal. Ó. Vocês lembram que lá na caixa apareceram 3 números quânticos? Apareceu o NX, apareceu o NY e apareceu o NZ, não foi? E esses 3 somados dava a energia total do sistema. Que era o Nzão, né? E o legal, galera, é o seguinte. Esse NX, NY, NZ, eles eram números quânticos associados somente à energia do sistema. Então, você poderia calcular as excitações realizadas apenas no eixo X, as excitações realizadas apenas no eixo Y, e assim por diante. Aqui, quando você você pega as soluções dessas equações que vocês têm aí, aplica as condições de contorno. É isso que eu não vou fazer com vocês, porque dá trabalho. Mas vocês vão ver isso no outro curso posterior. Você encontra também 3 números quânticos. É isso que vai ser o bacana daqui, ó.
números quânticos. O que são esses números quânticos? A ideia é o seguinte: depois que você pega as soluções daquelas coisas lá, essas 3 equações grandes que a gente fez agora, e aplica aquelas condições de contorno, lembra que na caixa você pegava o psi de 0 e igualava ao psi de L, né, numa parte do lado da caixa, e você conectava a função, fazia com que o fora da caixa fosse 0. Galera, tudo isso é condição de contorno. Se você aplica condições de contornos bem estabelecidas para o átomo de hidrogênio, você chega a 3 números quânticos, tá? Esses 3 números quânticos, eles produzem uma discretização não somente da energia, tá? Lá no outro da caixa, dava somente discretização de energias. Aqui vai dar da energia e de mais outras 2 grandezas físicas. Vamos ver quem são elas? Essa é a parte que é importante aqui para vocês. Então, primeiro, vai aparecer, então, o número quântico associado à energia do sistema. E esse número quântico associado à energia, vocês todos já conhecem, inclusive foi assim um golpe meio estonteante, porque eles falam assim, cara, a teoria do Schrödinger é completamente diferente da teoria de Bohr. Será que vai dar o mesmo resultado? E aí, quando você faz essas contas todas, galera, a energia bateu idêntica. Ou seja, é equivalente até aqui. Então, a energia era menos, aí era a massa, né, que eu estou chamando de μ, é a quarta sobre 8 ε0 ao quadrado, h ao quadrado, constante de Planck, n ao quadrado. Não é isso? De tal maneira que você pode substituir esses valores, encontrar que a energia do átomo de hidrogênio era menos 13,6 sobre n ao quadrado. Isso aqui em eletronvolts. Ou seja, bateu. Lindo, né? Deu certo. De maneira que, então, esse n, ele fica conhecido como número quântico principal. Essa é a nomenclatura, tá, galera? Não que os outros não sejam importantes, mas é porque é uma nomenclatura que foi usada porque esse número quântico, ele representa a energia do sistema. E esse número quântico principal, que é o n, ele pode assumir quais valores? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, todos os números inteiros, tá bom? Então, até aí, nada de diferente com o átomo de Bohr. Tudo sossegado, tudo belezinha. O problema é que surgiram outros 2 números, né? Porque nós temos 3 equações para 3 variáveis. Então, você tem que quantizar, você tem que aplicar as condições de contorno para cada uma delas. E uma das condições aparece para a situação orbital. E aí a galera viu que existe um número que me dá a quantização do momento angular. Percebam, galera, lá no Bohr, o Bohr simplesmente postulou a quantização. O Bohr falou assim, ó, L é igual a NH cortado. Ele postulou isso para conseguir pegar os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Mas ele sabia por que era assim? Não. A teoria de Bohr não explicava o motivo. Quando você vem para essa teoria nova, aí a quantização do momento angular nasce naturalmente, beleza? Como solução das equações e aplicação das condições de contorno. Então, é um sucesso muito grande. Só que aqui traz uma parada um pouco diferente, tá? O momento angular,
do átomo de hidrogênio, angular, ele vai ser dado da seguinte maneira. L, momento angular, só módulo, tá, galera? Lembra que o momento angular é um vetor. O módulo do momento angular, ele vai ser dado pela raiz quadrada daquele número quântico novo que vocês viram aparecer lá na equação, vezes h cortado. Claro, o h cortado tem unidade de momento angular, né? Então, ele vai aparecer, sempre que falar de momento angular, vai aparecer um h cortado aí no meio. Certo, galera? Então, apareceu um novo cara aí, o Lzão é o momento angular, e esse Lzinho, ele é um número quântico novo, que nós vamos chamar de número quântico orbital. Número quântico orbital. Certo? E quando você impõe as condições de contorno, esse L, ele tem os seguintes valores possíveis. Ele pode assumir desde o zero, então já mudou, o N não pode ser zero, né? Mas o L ele pode começar a ser zero, e depois ele começa de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui ele tem um teto. Ele tem um valor máximo. O valor máximo do L, galera, é só até N menos 1. Beleza? O N não tem teto. O N pode assumir todos os valores possíveis. E quanto maior é o valor de N, mais próximo de um sistema clássico fica, né, o seu átomo. Tanto é que, se você pega o elétron e coloca no N muito grande, ele dá um estado de energia tão grande que ele está para pipocar do átomo, ele sai do átomo. E quando ele sai do átomo, ele adquire um espectro contínuo. O espectro contínuo é o espectro clássico, né? Porque ele se comporta como uma partícula livre, certo? O L não. O L, ele tem um valor estabelecido até o teto. Qual é o teto? N-1. Então, se você está com um estado eletrônico lá, com N igual a 3, N igual a 3, então quais são os possíveis valores? Deixa eu escrever aqui para vocês enxergarem o que eu estou falando, depois eu apago. Então, se você tem um elétron no nível N igual a 3, quem é o L? Galera, o L pode ser 0, é uma possibilidade. O L pode ser 1, é outra possibilidade. E o L pode ser 2, é outra possibilidade e última possibilidade. Não existem outros valores possíveis para o L, tá bom? Então, esse número quântico orbital, ele tem um teto. Ele vai até o N menos 1. Então, se o N é 3, o máximo que você pode ter é 2. Tá bom? Então, aí já aparece uma grande diferença em relação ao átomo de Bohr. O átomo de Bohr, galera, ele tinha a ideia de que o L era NH cortado, né? E esse N não podia ser zero. Olha só. Então, aqui pela teoria de Schrödinger, percebam, existe uma possibilidade do momento angular ser zero. Por quê? Porque se eu coloco L igual a zero dentro da raiz ali, vai dar raiz de zero. E a raiz de zero é zero. Aí você pensa, pô, mas como que eu posso ter o átomo de hidrogênio no momento angular, sem momento angular? O que significa isso? Aí, galera, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Nesse ponto, é o que causa a grande diferença das visões quânticas das coisas. O que o Bohr fez? O Bohr, ele considerou o elétron como uma bolinha que gira em torno do próton. Se ele faz essa consideração, quando o momento angular é zero, isso quer dizer que a bolinha está parada. Então não faz sentido para o átomo de Bohr você escolher o N igual a zero. Sacou? Então não tem como no átomo de Bohr o momento angular dar zero. Porque senão você considera a bolinha parada, porque não está girando. Já aqui na nossa teoria nova, né, que depois aqui vai se tornar mecânica quântica, o elétron não é mais uma bolinha.
Percebam, o elétron ele é uma distribuição de onda. Esse psi, ele não trata o elétron como uma bolinha. Ele trata o elétron como uma distribuição de probabilidade de você encontrar o elétron. Então, o que você tem agora para o átomo de hidrogênio não é mais uma bolinha girando em torno do átomo de hidrogênio. Você tem, na verdade, uma onda de probabilidade em torno do átomo de hidrogênio. Então, se você tiver, por exemplo, aqui na situação do seu próton lá bonitinho, o seu elétron, ele pode estar em qualquer lugar aqui, o que a gente chama de nuvem de probabilidade. E olha que legal, se o seu L for igual a zero, isso quer dizer que o momento angular também é igual a zero. Mas isso quer dizer que o elétron não está girando? Não. Simplesmente é porque o elétron está distribuído de maneira uniforme em todos a região esférica. Olha que genial isso, galera. Então você está tirando uma visão atômica que ainda era planetária, né, com bolinhas girando, por uma visão de distribuição de probabilidades. Então, o elétron tem uma probabilidade igual de se encontrar em qualquer lugar daquela região em torno do meu próton. Isso me dá automaticamente momento angular zero. Beleza? Isso só acontece para quando? Para quando o L é igual a zero, claro. Aí você fala, professor, e se o L não for igual a zero? Ah, se o L não for igual a zero, você vai ter outras consequências. Então, você pode ter agora uma distribuição que não é mais tão simétrica. Eu vou pegar alguns desenhos e mostrar para vocês, tá bom? Vamos para o terceiro cara? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Não, só bom dia, por enquanto. Então vamos para o terceiro cara. O terceiro cara, galera, é quando você tem a componente desse momento angular em algum eixo, tá? Por que acontece? Você tem lá o seu elétron, né, em simetria esférica. Você escolhe um eixo de referência para ver o momento angular girando em torno daquele eixo. Poderia ser o eixo X, podia ser o eixo Y, podia ser o eixo Z. Nós vamos aqui adotar como convenção o eixo Z. Para quem fez o resumo do capítulo 40, fica mais fácil de enxergar, porque lá no capítulo 40 ele pensa no campo magnético aplicado nessa história do eixo Z. Né? E aí você começa a ver uma precessão do elétron em torno desse eixo Z por causa do momento angular, e aí nasce o que eles chamam de spin do elétron. Aqui o spin ainda não entrou, tá bom? Então vamos com calma. Qual foi a cor que eu usei? Foi o azul. Então, escolhi o azul também. Então, 3. A terceira quantização, ela surge da componente eu vou chamar de componente Z, porque depois a gente aplica as coisas olhando para o eixo Z, mas poderia ser X, Y, a gente tem que escolher algum. Escolher o Z. Componente Z do momento angular. Momento angular. E a equação, aí é aquele terceiro número quântico que vocês viram. O LZ, a componente Z do momento angular, vai ser ML vezes H cortado. De novo, claro, o H cortado, porque ele tem unidade de momento angular, né? Então, esse ML agora, galera, ele é conhecido por razões que vocês já viram lá no capítulo 40, para quem fez o resumo, ele é conhecido como número quântico magnético. Não é um spin.
Certo? Então, são 3 números que apareceram, cada número diz respeito a uma quantização de alguma grandeza. É claro que o L, o Lzinho, ele corresponde à quantização do momento angular, mas como o momento angular ele é vetorial, ele tem componentes nos eixos. Então, se o vetorzão ele é quantizado, as componentes também são quantizadas. E isso aparece aqui, né, nessa historinha nossa. Só que o ML, galera, ele pode assumir alguns valores, ó. Ele é livre para assumir os valores 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, só que ele tem um limite. Ele vai até mais ou menos L, que é o número passado. Tá bom? Então, voltando para aquele exemplo lá, esse exemplo aqui, ó, para o n igual a 3, o L pode assumir valores de 0, 1 e 2. E o ML? O ML, ele pode assumir valores de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Beleza? Para esse caso aí. Por quê? Porque o ML, galera, ele pode correr desde menos L até mais L, passando pelo 0. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Não foi essa cor que eu tinha usado, não, né? Deixa eu manter o padrão, né, galera? Pô, manter o padrão. Era essa cor que eu tinha usado, fica essa cor aí. Exemplo, galera, exemplo. Cadê? Pode ser essa cor aqui. Antes de qualquer coisa, alguma dúvida? Até aí vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Tá tranquilo? Muito abstrato, né, Matheus? É muito abstrato mesmo, cara. Inclusive, quando vocês vão estudar física de partículas, se vocês forem estudar física de partículas, as teorias elas vão apresentando outros números quânticos, tá? E esses números quânticos eles vão se conservando. E aí a galera tem que atribuir rótulos, né? São rótulos, na verdade, que a gente atribui para conseguir descrever os estados das partículas. Então você tem, além desses números quânticos aí, que é o número de energia, o número do orbital e o número da componente Z, você ainda tem número bariônico, você ainda tem o número do spin, você tem o número leptônico. Cara, porque você vai vendo que você precisa rotular coisas que você não vê. E a matemática, ela te diz algumas coisas que são conservadas e você tem que ter interpretação física disso. Por mais que nós não temos ferramentas para conseguir olhar para esses caras do jeito que a gente gostaria, a gente vai atribuindo rótulos matemáticos. Então, esses 3 números que vocês estão vendo, N, L e o ML, são 3 rótulos que nos ajudam a entender como que são as grandezas físicas, né? Então, percebam, o N, o L e o ML, eles não têm nenhuma analogia com o mundo clássico. Não tem nenhuma. Eles são rótulos que nasceram da nossa teoria e que nos ajudam a enxergar como que é a energia, como que é o momento angular das partículas, por exemplo, do elétron dentro do próton. Por quê? Porque tem, né? Eles têm, mas não é igual à maneira clássica, como a gente está acostumado. Por quê? Porque não são bolinhas. São coisas ondulatórias. Então a gente tem que ver, surgem, pipocam novos números e a gente tem que dar interpretação para esses números. Então é realmente abstrato, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, talvez, vamos ver se ajuda. Deixa eu só pegar uma água ali, 2 minutos, que hoje está. Daqui a pouco fico sem voz. Rapidinho, galera.
Já deu 2 dígitos, né, Matheus? Já pode. Enquanto já deu 2 dígitos de horário, já pode. Enquanto tem um dígito só, é oculismo. Depois das 10 da manhã, tá sossegado, né? Então, inclusive, vocês devem estar se perguntando assim, pô, professor, mas isso não parece fazer o menor sentido, porque você está inventando números para associar os estados físicos e tal. Não é bem inventando, né, cara? Nós estamos construindo uma teoria, e essa teoria, ela tem algumas consequências. E a gente interpreta essas consequências. Aí você pode criticar, pô, mas então a física está se tornando muito matemática, né? Cara, a ideia é o seguinte, a gente precisa da matemática. Tá? Quando a gente, por exemplo, fala de velocidade, todo mundo entende de velocidade. Só que a velocidade é uma construção matemática que a gente fez para caracterizar o estado de uma partícula, de uma bola de futebol. A gente sabe que é a distância dividida pelo tempo. Isto é matemática. Então, a velocidade V é um número matemático que tem uma interpretação física para a gente. Só que a gente vê isso acontecendo. A massa, mesma coisa. A massa de uma bola de futebol, sei lá, 1 quilo, é um número. E esse número ele tem uma representação para a gente física, porque dá uma interpretação. É claro que não tem uma equação direta para calcular a massa, porque a massa a gente adota como sendo a massa associada ou à aceleração que o sistema ganha, aí a gente chama isso de massa inercial, ou ao peso que esse cara tem próximo de um planeta, a gente chama de massa gravitacional. Mas são números, né? Igual essa função de onda. Se for pensou, o que é essa função de onda? É uma construção matemática que representa o elétron. Então, nós estamos diante, galera, de coisas, de uma linguagem matemática que nos levam a estudar o mundo, sacou? Alguns são mais fáceis de você entender, de você a concretizar no seu pensamento. Por quê? Porque você vê uma bola de futebol se mexendo. Então, você consegue associar velocidade, você consegue associar massa, você consegue associar tudo. Agora, quando você vai para o mundo quântico, você não vê. Mas as teorias que nós construímos a partir dos experimentos que são colocados e que depois vão fazer previsões muito bem, vão aparecendo coisas novas, né? E essas coisas novas nós vamos interpretando da maneira que pode. E com interpretação física. Então, não é só matemática. Cuidado, quando você olhar alguém e falar assim, virou muito matemática isso aqui. Cara, não é só isso. Porque a gente precisa da linguagem matemática para conseguir entender a natureza. Né? E aí nós damos interpretações físicas a esses números, certo? Só que o problema é que quando você vai para a física quântica, não existe paralelo com a física clássica, alguns números, né? Então vão surgindo outras informações. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Isso é muito doido, cara. É por isso que na época que estava sendo construída a mecânica quântica, muitos falavam, se você disse que você entendeu mecânica quântica, é porque você não entendeu nada. Pô, imagina, na época a galera estava construindo essas coisas, os caras não tinham muita noção do que estava acontecendo, não. Hoje nós temos muito mais conhecimento preso, né? Mais, estabelecido com relação a essas coisas. Então vamos lá. Imaginem um sistema, um átomo de hidrogênio que tem um L igual a 2. Imaginem. O N para esse estado pode ser qual? Pode ser qualquer N que tenha acima de 3, né? Então pode ser N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. Mas enfim. Imagina que o momento angular está quantizado de acordo com esse L. Quem seria, por exemplo, o momento angular? O momento angular desse cara vai ser raiz quadrada. Lembra da equação? L mais 1. Então fica 2, que multiplica 2 mais 1. H cortado. Isso dá o quê? Isso dá a raiz de 6, H cortado. É isso que é medido em laboratório, tá, galera? O que é medido em laboratório é a grandeza física. Raiz de 6, H cortado. Quais são os possíveis
Possíveis valores para o ml. Ora, o ml, ele pode ir de -2 até 2. Por quê? Porque ele tem o teto como sendo 2. O teto e o fundo do poço, né? É 2. Então, ele pode ser -2, -1, 0, -1, ou mais 1, né? 1 e 2. Esses são os valores possíveis para o nosso ml. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a grandeza física mensurável, que é o LZ, lembra que o LZ, galera, está aqui em vermelhinho, ó, é mlh cortado. Então, ele tem, de novo, 5 possibilidades. Ele pode ser medido com encontrar o valor -2h cortado, menos h cortado, 0, h cortado, ou 2, h cortado. Então, esse Lzão, ele que representa a grandeza física, que é a grandeza mensurável. E aí você pode tentar enxergar, porque a gente tenta enxergar as coisas, né? A gente pode tentar enxergar as coisas assim, ó. Olha só para essa figura. Aqui você tem, né, uma representação vetorial do momento angular, onde o momento angular está aí, ele tem o valor de um módulo de raiz de 6h cortado, que foi o que a gente fez, só que ele pode apontar para algumas direções, né? E essas direções, galera, são direções cotizadas, onde as componentes, olha só, as componentes LZ podem assumir 5 valores, ou 2h cortado, que a gente fez a conta aqui embaixo, ou h cortado, ou 0, ou menos h cortado, ou menos 2h cortado. Então, esse é o momento angular do elétron ali no seu átomo de hidrogênio. Isso é um corte transversal. Só que percebam que isso é tridimensional. Se isso é tridimensional, na verdade, esses momentos angulares aí, ó, eles formam uma espécie de cones. Porque o momento angular ele fica ali, rodando, né, em torno daquele eixo Z. Porque lembrem que você tem aí também o princípio da incerteza. Você não consegue saber exatamente as coisas. Tá? Então, existe ali uma precisão, várias direções onde o momento angular pode apontar. Para esse caso, onde o módulo é raiz de 6h cortado, e as componentes estão dadas por aí, mas ele pode apontar em várias direções, em todas as direções. Então, fica ali oscilando em torno desse centro, virando uma espécie de um cone. Tudo bem, galera? E olha aí a nossa probabilidade de dar 0. Existe a forma de dar 0 também. No átomo de Bohr não tinha essa condição de dar 0. Aqui aparece. Bom, eu acho que com essa ideia começa a fazer mais sentido para vocês. Só que essa aqui agora pode ser que contribua mais ainda. Vocês viram no ensino médio isso. Só que vocês não sabiam que era isso. Esses caras são chamados, galera, de estados quânticos do átomo de hidrogênio. Do átomo de hidrogênio. Espalhei os outros e espremi esse. Não dá nada, não. Quais são esses estados quânticos? E aí agora eu acho que ou vai explodir a cabeça de vocês, ou vai começar a fazer sentido tudo na sua vida. Porque, olha só, a galera, antes de nascer essa física quântica, as pessoas faziam microscopia, né? E eletroscopia, na verdade. E aí, depois que a gente estudou o átomo de Schrödinger, o que acontece? Você consegue fazer, então, associações.
Então, por exemplo, quando n é igual a 1, o que é o n igual a 1, galera? Eu vou aqui, ó, vou pegar essa primeira linha. Quando n é igual a 1, nós estamos no estado de menor energia, não é isso? E o n igual a 1, como o L, lembra que o L, ele só pode assumir valores até no máximo n-1, lembra disso? É o teto do L. Se o n é 1, galera, ele só pode ir até 0, porque 1 menos 1 é 0, faz sentido, né? Então, para o átomo de hidrogênio, galera, no estado fundamental, o L é 0, ou seja, não tem momento angular. E o NL também só pode ser 0. Como é que as pessoas descrevem isso? É a camada K do átomo, e a notação espectroscópica, que vocês viram isso, é aquele 1s. Esse número que aparece aqui na frente, ó, ele diz respeito ao N. É o número principal. E cada N, ele tem uma camada. Então, por exemplo, o N igual a 1, ele corresponde à camada K. O N igual a 2, lembra disso? Ele corresponde à camada L. E assim por diante, o N igual a 3 corresponde à camada M. Vocês viram isso no ensino médio, certo? E isso está atribuído aqui, ó, 1S, 2S, 2, 3, 3, 3. Esses caras são os N's. O L, ele está associado às letrinhas. Então, o orbital S é o orbital quando o N é igual a 0. Por isso que aqui eu tenho o estado 1S, o estado 2S. 1 é do N, S é do L ser 0. Tá? Então, quando L é igual a 0, nós temos o estado S. Aí, quando L é igual a 1, percebam, quando L é igual a 1, nós temos o orbital P. Nós temos o orbital P. E quando N é igual a 2, você tem o estado 2P. Olha que bonito. Tudo fazendo sentido agora para vocês. E assim por diante. Então, vamos pegar aqui o estado N igual a 3, L vale 2, eu tenho vários MLs, que a gente já viu, inclusive, que são aqueles caras lá. O que é isso, galera? É o 3, né, porque é o N igual a 3, o D corresponde ao orbital 2, então, bota aqui, ó, quando L é igual a 2, nós temos o orbital D, certo? E qual camada é essa? Essa é a camada M, porque é o N igual a 3. Olha que fantástico. Fez sentido para vocês? Agora, melhorou, Matheus? Vocês estão vendo que a gente pega os números que aparecem e a gente vai encaixando no mundo natural? São exatamente esses carinhas aí. Exatamente esses carinhas aí. Vocês viram isso no ensino médio. Tá tudo bem para todo mundo, galera? Vamos fazer um último exemplo aqui. Aí amanhã a gente passa para outra parte. Eu vou colocar um exemplo, um N maior. Mas não muito maior, porque senão também fica muito cheio de número, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Exemplo. Vamos pegar um N igual a 4 e vamos fazer algumas contas com ele. E algumas perguntas, né? Então, olha só. Primeira pergunta. Conta assim, letra A. Eu quero calcular o módulo... Lembra que o N igual a 4 corresponde ao... corresponde à camada N, certo? E se o N é igual a 4, galera, eu posso ter vários valores para os outros números quânticos. Então, vamos lá. Se o N, módulo máximo... Deixa eu completar a pergunta. Máximo do momento angular.
Bom, se o n é igual a 4, deixa eu trocar de cor. Se o n é igual a 4, isso quer dizer o seguinte. O L, ele pode ser 0, 1, 2, até o 3. Por quê? Porque lembrem que o L só vai até n menos 1. Né? Então, n 4 menos 1, 3, esse é o valor máximo. Como o nosso momento angular, ele depende da raiz quadrada de L mais 1, então, o módulo máximo desse cara é quando L é 3. Então, L máximo vai ser igual a raiz de 12. Oh, meu Deus, estou fazendo a conta já. 3 que multiplica 3 mais 1, que é 4. É cortado. Isso vai dar a raiz de 12 H cortado. Certo? Então, esse é o momento angular máximo. É o módulo do momento angular máximo que você tem para esse caso. Você não sabe, obviamente, para onde ele aponta, né? Tem várias direções. E se eu quiser saber quanto que vale o valor máximo da componente LZ? Ora, a gente sabe que o LZ ele corresponde a ML vezes H cortado, né? Então, basta pegar o valor máximo do ML. Só que a gente sabe que o ML, galera, ele vai de menos L até L. Quanto que vale o nosso L? Bom, aí depende, né? Se o L for 0, o ML é 0. Se o L for 1, aí o ML pode ser menos 1, o 0 e o 1. Se o L for 2, aí fica menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se o L for 3, que é o caso, a gente vai ter o ML indo de menos 3 até 3. Então, a gente vai escolher o valor máximo, que é 3. Belezinha? E se eu quiser, eu vou daqui a pouco fazer uma pergunta que vai generalizar isso tudo. Se eu quiser calcular o ângulo, então, letra C, né? C. Eu quero agora o ângulo mínimo entre o L e o eixo Z. Como é que você calcula o ângulo mínimo entre o L e o eixo Z? Aí você olha para o desenho aqui, galera. Ó. O L, vamos pegar ele apontado para esse lado aqui. O ângulo mínimo é quando ele está mais perto do Z possível. E aí aparece esse θ aqui. Vocês estão vendo que eu circulei, né? Vocês concordam comigo que o cosseno desse θ é igual ao LZ, que é o cateto adjacente, dividido pelo L? É isso. Então, para esse ângulo ser mínimo, eu preciso que esses dois sejam máximos, o LZ e o L, eles sejam grandões, porque aí eles vão se juntando, né? Eles vão se juntando lá na frente, e aí eles acabam tendo valores muito próximos. Você nunca vai ter, galera, um estado em que o L ele aponta diretamente para cá, ó, tá? Ou seja, o ângulo é 0. Isso nunca vai acontecer. Beleza? Por conta do princípio de incerteza. Você precisa que tenha uma componente LZ menor
do que o L. E a gente pode calcular esse ângulo mínimo para vários estados, né? No nosso caso aqui, o cosseno de θ mínimo... Opa. O cosseno de θ mínimo vai ser quem? Vai ser o cateto adjacente, aquele desenho lá, que é o LZ, eu vou chamar de LZ máximo, que eu já calculei, né? Dividido pelo L máximo. Isso me gera... Oxe, isso me gera o θ mínimo, porque, percebam, você vai juntando os dois, eles nunca se encontram, mas você vai juntando os dois até que eles fiquem na menor posição possível, digamos assim, né? Então, meu cosseno de θ mínimo, o LZ máximo era o 3, né, H cortado, então, e o outro era a raiz de 12, H cortado, isso aqui eu posso cortar H cortado com H cortado, isso vai dar 3 dividido por... Galera, raiz de 12, faz de cabeça aí. Raiz de 12 é 2 vezes 2 vezes 3, não é isso? Aí sai o 2. Aí fica 2 raiz de 3. Tá certo, né? Racionaliza esse diabo aí. Vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Concordam? Na hora que você racionalizar, multiplica a raiz de 3 em cima e embaixo. Corta 3 com 3, isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Muito bem. E qual é o ângulo que tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Muito bem. 30 graus. Então, para esse estado, o ângulo mínimo é esse. Aí vou fazer uma pergunta aqui. Quantos estados será que existem distintos para esse caso? Então, quantos estados credo. Quantos estados distintos, tá? O que são distintos, galera? São estados que possuem números quânticos diferentes. Quantos estados distintos existem? É claro, né? Eu estou tomando o caso para n igual a 4. Estou tomando o caso para n igual a 4. Não é isso? É o n igual a 4? N igual a 4. Então, se o n igual a 4, eu tenho algumas coisas. Vamos lá, galera. O L, ele pode correr, vocês viram isso, de menos 4 até 4. Não, desculpa. O L, ele vai de 0, 1, 2, até o 3. O ML é que vai de menos até o menos do L. Então, vamos pegar aqui o primeiro caso. Ó. Se o L é igual a 0. Se o L é igual a 0. O ML, ele vai de menos L a L. Então, o ML também é 0. Pronto. Então, esse aqui é um estado. Qual é o estado? É o N igual a 4, o L igual a 0 e o ML igual a 0. Certo? Isso seria o estado 4S. Beleza. Aí,
Se eu tenho o L igual a 1, o meu ml, ele vai de menos 1 até 1. Então, ele é menos 1, 0 e 1. Se o L é igual a 2, eu tenho o ml indo de menos 2 até 2. Então, é menos 2, 1, 0, 1, 2. Tem mais espaço aqui? Tem não. Mas tem aqui embaixo. O último L que pode ser é o L igual a 3. Se o L é igual a 3, o ml ele vai de menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos que? Um, 2, 3. Então, conta aí, galera, quantos estados diferentes surgiram? Aqui eu tenho um estado, aqui eu tenho 3 estados. Opa. Aqui eu tenho 5. E aqui eu vou ter 3, 3, 6 e 1, 7, não é isso? 7 estados. Então, se a gente somar todo mundo, vai dar 5 com 3, 8. Não, 7 com 3, 10. 10 mais 5, 15, mais 1, 16. Então, são no total, galera, 16 estados. Possíveis, tá? Que existem para o N igual a 4. Só Schrödinger conseguiu ver isso. O átomo de Bohr não tem como. Aí você fala, professor, então são 16 estados diferentes? Sim. Só que eles todos possuem a mesma energia. Então, lembra? Eles são estados degenerados. Degenerados. E aí vocês viram que no capítulo 40, quando você aplica um campo magnético, esses estados podem se abrir. Porque você está dando uma energia nova em que alguns desses números quânticos vão depender dessa energia. Isso é o que a galera chama de efeito Zeeman. Esse é o efeito Zeeman. Você tira a degenerescência do seu estado quântico, aplicando uma coisa externa chamada campo magnético. Tudo bem? E claro, quando você vai para o spin, galera, você vê que essa equação de Schrödinger, ela não leva o spin. Né? O spin não aparece nela. Você tem que botar o spin de outras maneiras depois. Mas aí você consegue criar os spinores, enfim, isso é outra coisa. Mas como você tem um spin, e você pode ter spin para cima e spin para baixo, então você gera mais o dobro disso. Então, se você levar em consideração o spin, você pode ter 16 estados para cima, 16 estados para baixo, então você vai ter 32 estados de uma maneira geral. Olha só, velho, tanto de coisa que aparece quando você vai cavucando o mundo quântico. E tudo isso é medido no laboratório. Beautiful, galera. Um elétron sobe nisso. Um elétron sobe. Quando você vai para mais elétrons, o trem fica um pouquinho mais complicado, mas é possível. Então, essa teoria aqui, ela é possível fazer para mais elétrons, sim. Só que vai ficando complicado. Vai chegando um momento em que ela não consegue, ela não dá conta, não. Porque você começa a ter soluções muito complicadas para resolver. Mas bonito, né, galera? Isso tudo é só o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples. Por isso que é muito mais fácil você acreditar em cura quântica do que em física quântica. Dá muito trabalho isso aqui, cara. Mas isso aqui é visto no laboratório, isso aqui. Aí você fala, velho, olha a genialidade do homem, né, cara? O homem tem na sua mão experimentos que dizem coisas. E aí o cara vai lá e consegue construir uma teoria que satisfaça aquelas coisas. Só que aí essa teoria começa a levar o homem para um caminho estranho. Só que está batendo com a experiência.
no laboratório. Você fala, pô, eu não sei para onde eu estou indo. Não, estou indo para o caminho certo. E aí você começa a cavucar aquilo, vai surgindo um monte de coisas que você não tinha visto em um laboratório, mas se você fala, eita, será que se eu tentar medir isso aqui, eu vou encontrar isso aqui? Aí vai lá no laboratório e fala, putz, encontrei. Então essa teoria faz sentido. Ela não é de todo tão errada assim. Também, Vinícius, também possui momento angular, também possui spin. É por isso que quando a gente faz aquela questão da massa reduzida, beleza? A gente considera que o próton está quieto. Então ele não vai ter momento angular. Quem está se movendo, o elétron que está ali, né, naquelas redondezas do próton, e o próton está bonitinho, paradinho no seu canto. Tá? Aí tem outras complicações, porque o próton ele não está parado, o próton ele também tem uma movimentação dele, o próton tem um spin também, então você tem um acoplamento de spin órbita ali entre o próton e o elétron. Então, se você for indo cada vez mais, você vai encontrando mais respostas e mais perguntas, e mais soluções. Vai complicando, né? Então, a mecânica quântica ela é muito isso, é tentar ir cada vez mais para tentar ir respondendo essas perguntas. Mas aqui nós estamos mergulhando ainda na piscina. A gente está mergulhando. A gente não chega no fundo. A gente ainda não encontrou o fundo do poço. Mas a gente está indo, está mergulhando. A gente já começou o nosso mergulho aqui nesse curso de Introdução à Física Moderna. No próximo curso, que é Física Quântica, vocês vão entrando mais. Porque só com isso aqui, galera, você já consegue estudar um bocado de desgraceira. Tá? Vocês conseguem estudar moléculas, vocês conseguem estudar muitas informações, inclusive já dá para estudar aquelas bandas de condução, um pouco de estado sólido. Então, só com esse arcabouço teórico que vocês aprenderam aqui, já dá para você, cara, ir muito, e muito. Aí vocês vão ir muito, muito aonde? Lá no curso de Física Quântica. Tá bom? É isso que vocês vão fazer lá. Aí o de Mecânica Quântica, aí já é, que inclusive eu vou ofertar semestre que vem, para a galera que fez Física Quântica. Se vocês quiserem, quando for a hora de vocês, a gente faz o curso de Mecânica Quântica também. Aí eu tento ofertar também, quando for a hora. Beleza, galera? Fechou? Então, vamos botar o bicho para fritar, que daqui a pouco tem clássica. Deixa eu parar a gravação aqui para parar de falar besteira, né?